A gente vai falar agora sobre os requisitos que são de qualquer norma de gestão, né, que a gente fala, que são da 9001 ou de qualquer norma que seja de gestão, né, a base é 9001, que são os requisitos 9 e 10, que a gente precisa monitorar, medir, analisar e avaliar, né, os processos. A gente tem que fazer auditoria interna, a gente tem que fazer análise crítica pela direção, a gente tem que ter um relatório de serviços específico de serviços, né? A gente tem que fazer o PDCA, que é a melhoria contínua, gerar não conformidades, ações corretivas, né? Então, isso é importante que a gente tenha, que são os requisitos 9 e 10. Eu vou abrir aqui os nossos procedimentos correspondentes a 9 e 10 aqui, estão dentro de procedimentos de qualidade, né? Deixa eu abrir aqui. Oh, meu Deus. Eu vou abrir aqui, são 3, né, que a gente tem aqui. A gente tem o de ação corretiva e preventiva, a gente tem de melhoria contínua, auditoria interna e análise crítica da direção. Medição, análise e avaliação, tá vendo? 9.1, 9.3, 10.2, 10.4. 9.2. Isso aí. Vou começar, não sei para onde eu começo. Vamos começar pelo monitoramento 9.1? Vamos abrir ele? Monitoramento e medição. Na verdade, a gente tem que medir todos os nossos processos. Quais são os nossos processos? A gente tem os processos de gestão, são aqueles relacionados ao planejamento estratégico, política, definição dos objetivos e comunicação. A gente tem os processos de realização, que são os processos de serviço, que são os nossos processos que estão na operação, todos eles. A gente tem os processos de terceirização, que são os que são feitos fora da organização, né? Os processos de apoio, e a gente tem os processos de medição e monitoramento. Se a gente olhar aqui no nosso BISAGE, que a gente abriu mais cedo, a gente vai ver que aqui a gente tem a parte de portfólio, né, são nossos processos, e depois você tem a parte de operação, que é toda essa aqui, que é feita pela diretoria de infra, né, que é fazer a SI, o próprio Service Desk, que é a gestão de ativos, o controle de serviços, o processo de medição está aqui, tem a questão da operação e tem alguns processos que são os processos de gestão, melhoria de processo, auditorias internas, relacionamento, pesquisa e satisfação, análise crítica. Tem os treinamentos que são processos de apoio, esse é de infra, o de GLPI, né, que é abrir incidente, chamado, né, então esses processos todos são representados aqui por esse macrofluxo aqui, que é o macrofluxo do nosso sistema de gestão de serviços, tá? Que está na versão 1. Bom, o processo de gestão, a gente lembra que aqui esse requisito da norma a gente precisa monitorar todos os processos, medir, analisar e avaliar, tá? Então, aqui nesse procedimento, a gente como é que a gente monitora, né, cada um desses processos. Então, os processos de gestão a gente monitora através da realização de reuniões de análise crítica. Então, quando a gente abre a análise crítica, a gente monitora todos os nossos processos de serviços, né, de gestão e eventuais indicadores. Lembra que a gente tem um planejamento do sistema de gestão de serviços? Vocês lembram desse arquivo? É um planejamento onde a gente tem os objetivos de qualidade, dos objetivos do sistema de gestão de serviços, e a gente monitora através deles. E a gente, nas nossas reuniões de análise crítica, a gente olha para ver se a gente está alcançando nossos objetivos de qualidade do sistema de gestão de serviços. Acho que a gente já cansou de ver, né? Que é a questão do cumprimento das SLAs, alta disponibilidade de serviços críticos, cumprimento de melhorias, né? De 100% das melhorias. Espera aí que eu esqueci, tem mais um. Vocês lembram aí? Sim. Eu acho que falta o de nível de SLA, atendimento SLA, cumprimento das melhorias, alta disponibilidade de serviços, e tem mais um, que enfim, tem que olhar lá no plano. Processos de realizações de serviços são aqueles que são as reuniões de acompanhamento e monitoramento de serviços. Que, na verdade, os nossos processos, eles têm mais ou menos os mesmos indicadores, né? Sendo que aqui falta a disponibilidade e a capacidade. Para a gente saber se a gente está conseguindo realizar os nossos serviços, a gente tem os nossos indicadores de capacidade e disponibilidade, que estão todos no nosso plano de medição. Lá tem esses planos e os processos que a gente monitora.
Os processos de apoio, a gente monitora via rotinas administrativas, que são os processos de treinamento, os processos de acordo de fornecedores, de compras, são de apoio nosso, né? Não é específico de gestão de serviços, mas é de apoio, certo? E os E processos... esses a gente não monitora, né? Então, a gente até... Aqui eu botei que a gente monitora através de acompanhamento das rotinas administrativas, Lilian. Ou seja, se não fizer uma avaliação de fornecedor, a gente fica sabendo, né? A gente provavelmente não é algo que a gente tem uma reunião para falar dessas rotinas administrativas, mas a gente fica sabendo, por exemplo, se tiver algum avaliador, fornecedor com avaliação ruim, a gente fica sabendo, né, pelo processo. Faz parte do processo, pelo menos deveria. Na verdade, não tem essa comunicação direta, que eu saiba. Não. Para o Sandro, não. O fornecedor fica bloqueado. Então, Mas ele não fica sabendo? olha, eu não sei. Estranho. Pelo processo, não consta uma comunicação formal, entendeu? Deveria, né? De uma certa forma, não sei, né? Aham. Não, mas pode ter. Acho que poderia anotar isso, né? Eu acho que precisa, porque a gente precisa monitorar de alguma forma. Nesses processos de apoio, talvez não precise ser tão constante como a gente faz, entendeu? Mas a gente precisa de algum norte, né? Porque, imagina, o fornecedor está bloqueado e o Sandro não fica sabendo. Estranho, né? Vamos supor que a TOTUS não entregou alguma coisa, mas isso é mais gestão de fornecedor nossa, né? Não é de apoio, né? Deixa eu pensar. Sei lá. Tá, eu vou anotar aqui para incluir isso no processo. E a parte de medição e monitoramento é a gente saber se a gente está conseguindo medir. Se a gente não fizer análise crítica, né, a gente tem que medir, né? Se a gente não medir, não acontece a análise crítica, certo? Então, acaba que... Aí a lista desses indicadores estão no plano de medição, que eu acho que eu tenho que olhar, né? Acho que está aí na minha lista de coisas para olhar. E aqui estão os nossos atividades, né? Nós, como grupo de processo, a gente tem que definir e revisar esses objetivos de medição, a gente tem que estar aderente ao nosso sistema de gestão de serviços, à política. Tudo tem que ter uma rastreabilidade. A gente tem que aprovar o plano de medição. A gente não aprovou, mas a gente deveria. A gente tem que aprovar, executar o procedimento de coleta, que é o que a gente está fazendo, né? Acho que é o Fernando que está fazendo, se não me engano. Não está automatizado ainda. Sim, ainda não está automatizado. Sim, estou automatizando alguns já. Sim, mas você está fazendo a execução do procedimento de coleta, né? A gente está fazendo o procedimento de análise, cada indicador, ou na análise crítica, ou no monitoramento de serviços, né? Mas a gente está fazendo. Isso. Eu acho que até teve uma reunião agora e vai ter as próximas, né? Enfim. Exatamente. A gente tem que botar o procedimento de análise. Nosso procedimento de análise é um pouco padrão, né? Que quando sai do limite das metas, a gente faz uma análise de causa, né? A gente já tem vários problemas lá relatados. A gente comunica a situação das métricas. Na verdade, eu não lembro se vocês estão mandando essas comunicações todas para o Sandro, tem que mandar, né? Ele tá junto no nosso mesmo grupo de processo lá de solucionador e ele é notificado, né, nas ações lá que acontecem. Ser um pouco mais... Mas ele participa das reuniões, o nome dele está lá? Não. Não? Na realidade, ele vai participar da reunião de análise crítica, né? Ele participou da última reunião de monitoramento, só de informando, né? E aí, na análise crítica, a gente vai convidar ele para participar. Tá. Mas... No caso, o gerente de infraestrutura, nesse papel aqui, é o Wagner, não é isso? Não, mas ele precisa... Bom, depois a gente dá uma olhada no plano de comunicação. Tá. A gente, quando faz o convite, a gente chama o Wagner e coloca o Sandro, assim como a Lília, como convidados. Tá. Mas isso no de serviços, né? Mas o de análise crítica, ele está lá como obrigatório, né? Tá como obrigatório. A gente só tem que finalizar ela agora, exatamente. Mas é sempre bom. E lembra que tem escalonamento lá no de serviço. Quando escalonar, tem que passar para o Sandro. Sempre. Lembra daquela nossa matriz de escalonamento?
Sim, sim, Tem que sim. seguir aquela matriz, aquela comunicação. Por isso que eu falei que a gente tem que olhar lá. Então, se Tá, tiver alguma coisa que estiver fora, a gente tem que escalar para ele. Tem que olhar tá. lá. Bom, aí aqui tem as responsabilidades, né? Que cada grupo tem para fazer. O responsável pelo grupo de processos é o Marcos, né? Tem que apoiar a definição dos objetivos, validar o plano de medição, garantir que essa coleta seja realizada. Os usuários garantem a análise de causa raiz, né? Que eles estão fazendo, né? E o responsável de métricas aqui. O responsável de métricas, nesse caso, está o Fernando, né? Que é executar o procedimento de coleta. Eu acho que No caso aí seria o GLPI, não é isso? Aí na verdade entraria eu. mas você que Então, está executando a coleta dos indicadores. sim, sim, exatamente. Quando for, Mas aí naquela caixinha lá da organização lá de estrutura seria o GLPI, não seria isso? seria o do GLPI. Pois é, de repente aqui tem que mexer, né? Botar responsável pelo GLPI, né? Para ficar mais claro. Mexe lá, para ficar mais certinho. Mais adequado, né? É. Não nominalmente, mas em papel de grupo, né? Papel, porque ser responsável pelas métricas começou aqui, né? Que apareceu aqui só. Aí a gente tem os documentos de análise crítica, atas de monitoramento de serviços, dashboard de medição do GLPI, que é o que a gente está usando, né? E o template de análise de causas. Então, tá tudo aqui o processo que está aqui. Esse processo, esse procedimento ainda está para eu validar, né, Fernando? Você mandou para mim, né? Consegui pegar ainda. Esse é o processo 9, não é isso? Esse é um 9.1, dos não que é isso? você vai ver no final de semana. No domingo. Esse é o 9.1, não é isso? Isso é 9.1. Isso, 9.1. Avaliação, tá? Então, a gente analisa, a gente avalia, a gente mede tudo pelas atas de monitoramento, tem que estar tudo ali. Se tiver algum processo fora, ferrou. Tem que estar tudo ali, a gente tem que analisar todos os processos. Depois a gente faz um deparo, mas quando a gente fizer o plano de medição, eu vou botar do lado do processo só para a gente garantir que está tudo sendo medido, mas acho que está assim. Aí isso é o 9.2. Aí vamos para o. Se tem mais um 9 aqui, análise crítica. Análise crítica a pauta da reunião da análise crítica tem que ter esses itens aqui, que são os riscos, após a implementação de mudanças, isso a gente está vendo, né? Análise crítica das atividades de melhoria contínua, os indicadores de desempenho, o desempenho dos Exatamente. fornecedores, tudo isso a gente tem que ver, tá? Como saída tem as oportunidades de melhorias, mudanças e necessidade de recursos. A alta direção tem responsabilidade pelo planejamento da análise crítica por comparecer às análises críticas, tá? Tem que comparecer, não tem jeito. Aí que vem o template da ata. Agora vamos olhar o que a norma fala sobre isso. Vamos começar com monitoramento e medição, que foi que a gente pegou melhor, mais rápido. Entra a cadeira de teclado. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido com relação ao SGS. Isso está no plano, né? No plano de medição, certo? O que precisa ser monitorado e medido. Os métodos de monitoramento estão lá, né, Fernando? Acho que você preencheu lá, tem como que a gente coleta, qual a forma, se é automático, se é manual. Sim, exatamente. Foi essa última planilha, né? Se é essa última Sim, foi sim. Excel. Os métodos, a análise, como é que eu analiso? Tem lá as metas, tem lá o procedimento de análise, né? Isso aí tá bem Exatamente. completo. Aliás, aquela planilha é bem completinha, né? Tem tudo. Eu acho que ficou só uma coisa pendente lá, que teve uma dúvida nossa, mas acho que é detalhe, bem detalhe. Tá, eu vejo lá e eu respondo, pode deixar aqui Tá. comigo. Aí aqui a organização deve reter informação documentada. O que significa informação documentada? É evidência de tudo isso, da coleta, da análise, dos planos de ação. E acho que isso tudo está certinho, né? Acho que isso a gente faz certinho. Tá fazendo, A né? gente subiu já essa planilha já, né? A primeira que a gente fez, né? E já vai fazer a próxima já também, né? Para subir também lá na área de trabalho. Isso. Aí aqui é muito importante a gente fazer a eficácia dos serviços em relação aos requisitos de serviço. A gente tem que estar. Essa eficácia é muito importante que a gente, por exemplo, que a gente veja se a gente está sendo eficaz nos objetivos que a gente tinha definido para o sistema de gestão de serviços.
Lembra que a gente tem a política lá e a gente tem os objetivos de qualidade? A gente tem que conseguir olhar isso e ver que a gente está sendo eficaz e a gente está alcançando o que a gente determinou para os objetivos do sistema de gestão de serviços. Que, se eu não me engano, tem a ver com disponibilidade de sistemas críticos, tem umas coisas ali, né? Então, a gente tem que garantir. Eu acho que isso a gente detalhou na ata para garantir que a gente analisasse, né? Alguém dá uma confirmadinha, mas acho que está lá na ata. Eu lembro que eu fiz esse detalhamento na última ata de reunião. Na última ata de reunião de monitoramento, correto? De monitoramento. Bom, aí isso aqui, a gente tem que garantir que a gente consegue medir todos os processos. Aí, vamos lá, o que a gente tem que monitorar? Os processos de apoio, os processos de operação do serviço e os processos de gestão, tá? Isso a gente tem que garantir. Alguns processos de apoio, a gente olha via tarefas administrativas. O restante tem que estar dentro da análise crítica, tá? Não pode esquecer. Auditoria interna. Auditoria interna, a gente deve conduzir intervalos planejados. Então, a gente tem que planejar, que é o programa de auditoria interna. Lilian, a gente não preencheu o programa, né? O Excel, né? A gente só fez um TXT, né? Eu tenho que te mandar o template. Anota aí para eu te mandar o template. No domingo eu te mando. E a gente o checklist, está falando? Não, é um template que sim, a programação, né, para a auditoria. Que tem programa, lembra? Eu acho que, não sei se o Marcos ficou de preencher, mas esse programa tem que estar preenchido lá direitinho. Que Não lembro como ficou. É porque a gente tinha pensado em fazer na primeira semana de agosto, né? Só que como tem alguns procedimentos não fechados... Pois é, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que adiar isso de novo, né? Mas, bom, enfim, vamos ver. Tá, entendi, tem razão. Aí aqui, olha que importante, a gente tem que botar, a gente tem que ver se os requisitos da própria organização para o seu SGS estão em conformidade e os requisitos da norma. Então, no nosso checklist tem que ter os requisitos da norma, tá? Que é esse checklist que eu tenho que mandar para a Lilian, né? Então, não só se atende aos nossos procedimentos, mas se é requisitos da norma. Então, por isso que o auditor ele tem que ter conhecimento da norma. Bom, a gente precisa planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, método, isso tudo tem que estar naquele documento de programa de auditoria. Responsabilidade, requisitos de planejamento e relatórios. Ou seja, a importância dos processos, mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. A gente tem que definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria, que a gente definiu, né? A gente botou as áreas e tal. Selecionar os auditores e conduzir as auditorias para assegurar a objetividade. Como é que a gente consegue assegurar a objetividade e imparcialidade? Vocês lembram como é que a gente faz isso? A objetividade e imparcialidade? Tem que ser alguém que não definiu os processos e nem executa, né? Nem define, nem executa. E a imparcialidade não pode ser, por exemplo, eu auditar meu próprio chefe, né? Não achar problema, né? Meio esquisito. Né? Tipo assim, teoricamente, se eu audito meu chefe, não acho problema, né? E assegurar que os resultados da auditoria sejam relatados. Então, a Lilian, quando terminar a auditoria, ela tem que relatar a gerência, que é o Sandro, hoje a alta direção, tá? Ela tem que responder diretamente ao Sandro no sentido de relato de não conformidade. E a Lilian é bem independente, né? Porque a Lilian é de outra área, né? Então, ela é independente nesse sentido. Eu só não sei que a gente definiu o Marcos como auditor, né? Só que ele está subordinado ao Sandro, né? Mas ele não audita o Sandro? Não, mas não definiu, não. Tô pensando aqui. Porque a análise crítica, ele vai dar uma não conformidade se o Sandro não participar da análise crítica? Eu tô pensando. Vai, Marcos? Você tá embaixo dele, né? Não, mas o Marcos não está como auditor interno. Eu acho que a gente tivesse botado ele para auditar algumas coisas. Mas a gente não botou, não, né? Não, só eu mesmo. Então. Não sei por que eu pensei que a gente tinha botado ele para fazer. Porque chegou a rolar esse assunto, mas não ficou nada definido, não. Aí ficou só a Lídia mesmo. Então tá. Aí a análise... que ele comentou que ele era auditor interno da ISO 9000, lá em outro projeto, por isso que eu acho que você se confundiu. Então, análise crítica pela direção. A alta direção deve analisar criticamente o SGS, os serviços, em intervalos planejados. Tá vendo que aqui não diz exatamente quais são os intervalos, né? Mas para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Esse que é o grande X da questão, a questão da eficácia.
Então, tem que ter a situação das ações provenientes de análise críticas anteriores. Isso a gente vê, né, gente? Toda a ata de reunião de análise crítica, a gente olha todos os planos de ação do anterior, né? Mudanças em questões externas e internas, não conformidade de ações corretivas, a gente nunca olhou isso, né? Porque a gente não teve nenhuma auditoria ainda, então a gente tem que ter uma evidência sobre isso, né? Oportunidades para melhoria contínua, feedback de clientes, isso a gente está fazendo a satisfação do cliente, né? A política de gestão de serviços, a realização dos objetivos de gestão de serviços, acho que isso tudo está na pauta, gente. Se não tiver alguma coisa, fala desempenho dos serviços, mas acho que isso tem. De outras partes envolvidas na entrega são os fornecedores. Níveis atuais, isso aqui eu acho que a gente não chegou a fazer a capacidade de disponibilidade, né? Acho que esse J aqui, a gente ainda não está fazendo por causa do plano que não está pronto ainda, né? A gente não chegou a olhar isso aqui, né? Não chegou, não. Não olhamos ainda, não. Tá. A avaliação de riscos também não estamos fazendo, né? E mudança a gente está fazendo. Então, J, K e C, a gente não fez ainda. Não fez porque a gente não tem ainda processo para isso. Como disse a Lília, a gente está com lacunas nesses itens. Mas ficou claro que a gente não está fazendo, né? Que é porque a gente não tem realmente processo ainda. A gente ainda está implantando. E as saídas, elas têm que ter qualquer necessidade de mudança. Isso a gente tem feito, né? A gente tem feito bastante plano de ação. Isso eu tenho acompanhado. E isso tem que ser informação documentada. Então, tem que estar lá no, como você disse mesmo, Fernando, tem que estar lá no SharePoint, tem que estar versionado, tem que ter aprovado, tem que ter a participação das pessoas, etc. Tá? Aí, relatório de serviço era o que eu estava falando mais cedo para o Sandro, que a gente precisa mandar esse relatório de serviços para os nossos do desempenho, para as nossas áreas, para os nossos clientes. Então, a gente tem que dizer, olha, a gente acordou tanto de disponibilidade, tanto de SLA, tanto de negócio, e a gente está te entregando tanto. Você está consumindo tanto e a gente acordou tanto, né? Então, isso aqui é o que a gente estava falando de relato de serviços mais cedo, lembra? Que eu falei com o Sandro sobre essas questões do que a gente vai enviar para cada área, isso é importante para ele, bastante importante, para ele mostrar o quanto que ele está produzindo para cada área da Montreal. Tá? Tudo bem aqui nesse relato de serviço? E melhoria, que é o nosso procedimento aqui, acho que eu não cheguei a abrir o procedimento de melhoria não, né, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Não abriu, não. Meu Deus do céu. Tá, aqui, o nosso procedimento de melhoria é garantir melhoria contínua. Então, a gente tem, via GLPI, as melhorias. A gente tem que analisar uma requisição de melhoria. Isso aqui, critérios para implementação imediata, tem uma análise de classificação dessa requisição. Eu não sei como está lá, tá? No GLPI. Era bom até você dar uma olhadinha, porque a gente tem, não sei se a gente tem esses níveis de imediata, tem que ver aí com o Fernando. Só tem a parte de solicitação por alta hierarquia, tem alguma coisa relativa a isso, mas se eu não me falha a memória, tá tudo, ainda não tem não está especificada essa parte de rápida implementação, crítica e erro grave. Mas seria bom a gente... Não está bem definido. Assim, tem até como, né, você alterar a prioridade e aí e a criticidade aumenta, né? Mas, assim, não tem nenhum processo propriamente dito, não. Então, a gente tem que fazer. Tá. Então, anota aí para a gente ver. Aí a gente cadastra, isso aqui é normal, né? Cadastra, avalia, rejeita o chamado, a gente pode rejeitar e encerrar. Ou a gente pode ter um projeto de melhoria, quando a coisa é maior, né? Que é o que a gente está fazendo agora para melhoria da 20.000, né? Quando é alguma coisa de maior dimensionamento, tá? Que é o que a gente está fazendo. Implementa, planeja e realiza os treinamentos, tá? Aí tem as responsabilidades do gerente de infraestrutura, do grupo de processos e os documentos associados, que são as auditorias, né? Aqueles documentos. Tem toda a parte do plano tático de treinamento, né? Que é o que a gente está vendo, né? Isso é com você, né, Marcos, que a gente está vendo.
a parte do processo de melhoria contínua que está aqui, como que a gente trabalha com relação a isso, tá? Aham. Beleza. Que é o nosso trabalho do dia a dia, a gente está fazendo isso o tempo todo. O que Esse vai acontecer? não te atrapalhando aí, mas esse aí, inclusive, eu te mandei a planilha para você só dar uma checada se eu fiz corretamente e tem umas partes que eu deixei em branco que você ficou de dar uma olhada para me ajudar. Pode deixar, eu faço. Aí, por exemplo, a partir do momento que a gente fechar o projeto de 20 mil, vai entrar no nosso, nessa parte aqui de manutenção do sistema. Analisa, cadastra, avalia, rejeita, tá? Que vai ser o PDCA. Se ano que vem a gente tiver alguma outra coisa, Anali, a gente vai fazer, sei lá, 9001, a gente vai fazer criar um novo processo. Aí abre-se um projeto. Deu para entender isso? Gente, hoje tá fogo. Claro. Dá para entender isso? Deu, né? Para entender Claro. essa parte. Tranquilo. Aí a gente, com isso, a gente tem a questão da melhoria contínua, que é o que ele coloca aqui? Que existe melhoria contínua, que são não conformidades e ações corretivas. A gente tem que tomar ação. Aí, assim, a importância aqui, gente, da melhoria contínua é que quando a gente tem a não conformidade e ações corretivas, a gente tem que tomar o cuidado para não ter reincidência. Acho que o auditor reclama muito quando a gente tem reincidência, tá? E essa questão da causa da não conformidade. Quando a Lilian, a gente ainda não rodou a questão da auditoria, né? Mas quando a gente tem a não conformidade, a gente tem que se preocupar em analisar a causa. Como a gente já está esperto em analisar a causa, né? Analia, a não conformidade, ela vai ser sempre identificada na auditoria interna ou na externa, certo? Somente. Aí a ação corretiva, não. A ação corretiva é o que a gente está fazendo também. Então, aqui é a não conformidade e a ação corretiva. Então, as nossas ações corretivas, a gente está identificando dentro das análises críticas e análises de serviços. Então, não é... Você pode ter ações corretivas não vinculadas à não conformidade, né? Mas sim, não sei, incidente, né? O problema, é isso? Olhar. É diferente um pouco do CMMI, Lilian. Aqui, a gente... Na ISO, você tem que analisar a causa da não conformidade. Entendeu? Você tem que voltar, por exemplo, vamos supor que você acha a não conformidade, você achou uma não conformidade lá. Sei lá, procedimento não revisado, alguma coisa assim. Se você tiver, você tem que analisar a causa e resolver o problema da causa raiz, porque às vezes só resolver a não conformidade não adianta nada, né? Então, aí você faz a causa raiz. Quando você faz a causa raiz, você faz aquelas ações. Lembra que no formulário tem isso, Lilian? Acho que no formulário de não conformidade tem isso. Aí tem as ações, tem a análise de causa, acho que lá tem essa descrição, sim. Depois você dá uma olhada lá, mas acho que tem. Aí a gente faz ações. Aí quando a gente puder colocar as ações, aí o que a gente tem que perceber? Você como auditora. Se a gente tiver reincidência dessas ações, ou a gente como grupo de processos também, né? A gente precisa entender por que está reincidente, né? Porque não deveria, que é a eficácia da não conformidade. Aí a gente tem que tomar uma atitude um pouco diferente do que a gente tomou, porque senão vai continuar acontecendo a não conformidade sempre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com a reincidência. Então, isso é importante, porque essa análise de eficácia é uma coisa que eles cobram bastante. O auditor, reincidência, análise de eficácia. Não é só você fechar a não conformidade, é ver se está eficaz. E às vezes não dá para a gente ver se está eficaz no dia que fechou, né, Lilian? Você tem que esperar um tempo para fazer analisar essa efetividade, né, essa eficácia. Então, é importante da gente ter esse tempo, mas acho que tem sim, Lilian. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um formato. Tem a análise. Acho que tem sim. Acho que nesse ponto, acho que você já tinha o 9001, a gente não mexeu. Quer ver? A gente só trouxe aqui pro Eu acho que não... portal. Ó, tá vendo? Foi eficaz, tá vendo? Tem sim. Ó, tem o registro da eficácia, tá vendo? Isso acho que tá direitinho, porque a gente não mexeu no que tinha. Tá.
Deixa eu ver o registro da não conformidade que se tem análise de causa. Deve ter. Vou pegar um aberto aqui. Ah, eu não consigo ver, né? Não sei, deveria. Não estou conseguindo abrir ela toda, tá vendo? Tem o restante dela. Não sei se eu vejo, onde que eu vejo. Histórico de versão, será? Exibir item? Não, lá no registro mesmo, Tá vendo? Eu não tô Pois conseguindo. eu estava abrindo aqui por fora, mas há tanto tempo que eu não abro isso que eu não me lembro mais. Tá vendo? Eu tô abrindo, mas não tá abrindo tudo. Lembra que tinha mais coisas aqui? Mas aí é lá no tratamento, volta lá no menu. Tratamento? Pode ser. É aqui, né? É. Aí eu pego qualquer uma dessas. Isso tudo é teste, né? Não, eu sei, mas Não, a gente vê, não tá mostrando tudo, tá vendo? Tem mais campo, lembra? Tinha mais campos aqui. Pois é, são as ações. Exatamente. Eu não tô vendo aqui, não sei se tem outro lugar para ver. Mas só para você ver que tem, acho que tem a descrição da análise de causa, tem uma descrição maior. Ah, tá aqui, ó. É isso aqui, não. Ah, não. Não, pois é, eu estava abrindo isso lá também, não é isso. Isso, é. Eu não sei, vou ter que ver com o Baloco, que é um tempão que eu não ver. abro isso. Só para ver como é que a gente vai. Olha, tá aqui, ó. Olha aqui, a análise de causa. É no lapisinho, ó. Aí você tem registro de não conformidade, você tem análise de causa, tá vendo? Tem análise de causa. Ação imediata, definição da ação corretiva e as ações, tá certinho. E a verificação da eficácia. É isso aí, tá certinho. O formulário tá certinho. Tá, beleza. Então, a gente está atendendo aqui o requisito. A gente já tinha 9001, né? Então, teoricamente, está aqui direitinho. E isso tem que ser informação documentada. Então, tem que ter lá. Agora, importante da gente ver a reincidência. Não sei se aqui tem esse. A gente vê se tem a reincidência, mas a gente pode analisar. Já não teria como identificar isso automaticamente. A gente teria que olhar, tá? Eu acho que como auditor a gente meio que sabe, né? Mas a infra é muito pequena, talvez a gente tivesse ter um campo ali, mas a gente pode ver isso mais tarde. Vamos ver a quantidade de não conformidade para a gente ver. Aí a organização deve melhorar com adequação, suficiência e eficácia dos serviços, né? Os critérios de avaliação devem incluir o alinhamento da melhoria aos objetivos de gestão de serviços. Isso a gente está fazendo análise crítica, né? No monitoramento de serviços. As oportunidades de melhoria devem ser documentadas, a gente estava documentando via LPI, né? A definição das metas para melhorias em uma ou mais áreas. A gente definiu 100% das melhorias planejadas, não foi? Estou achando que isso estava bem grande, não? Foi Alguém 100%. tem esse planejamento aí rápido de gestão de serviço, mas eu acho que a gente botou 100%, né? 100% das melhorias planejadas. Isso deve ter sido minha sugestão. Acho que vai ser. Assegurar que as melhorias são priorizadas, então isso aqui a gente tem que melhorar, né? Porque no GLPI não tem essa priorização como procedimento. Planejar e implementar a gente está fazendo, né? Mas essa priorização aqui que está meio fraquinha, né? Ela existe, né? Mas assim, só precisa ordenar um pouquinho melhor ela, né? Existe, mas assim, não está bem ordenadinha, não. A mensuração de melhorias implementadas com relação aos objetivos, isso a gente tem, né? Se não for alcançado, a gente tem que tomar as ações necessárias e a gente ter esse relato de melhorias implementadas, que a gente tem todas as melhorias no GLPI, né? Teoricamente, a gente tem tudo ali no GLPI. E é isso. A gente viu um 9. Gente, ficou com dúvida ou ficou claro? Passei muito rápido ou não? Não, a princípio não. Aqui é bem parecido com o CMMIL. Você vê que a gente tem que monitorar, só que aqui tem que monitorar todos os processos, né? O plano de medição. Eu acho que fechamos essa parte. Aí agora fica faltando só os processos que estão na mão do Sandro. Aí você quer fechar aí a gravação? Que aí deixa Esse eu... que eu ia perguntar, fecha a gravação agora, né?